o filme Um Momento Pode Mudar Tudo. É um filme muito emocionante, né? Depois você me conta aqui como que foi assistir, se você se emocionou, se você chorou. E eu vou te dizer quais foram os motivos que ele traz, ele aflora em nós quando assistimos esse filme. Então é a história de uma mulher muito bem sucedida, uma pianista, que tem uma vida muito confortável, um marido ali que aparentemente tem um casamento muito bom, que ele apresenteia com joias, tem uma dinâmica com os amigos, uma forma dessa parte sociável muito agradável, só que ela pega pela doença, que é uma doença degenerativa, que vai até afetando a dificuldade de respirar, vai atrofiando os músculos, então ela precisa de uma cuidadora 24 horas por dia. Então ela já sofre esse primeiro impacto, né? A mudança, a vida dela muda completamente. De toda a possibilidade que ela tinha, de toda a liberdade que ela tinha, de como ela se via, a identidade que ela tinha, e de repente isso é tudo interrompido. Então o luto de quem ela era e de quem agora ela está sendo. E aí ela também tem que lidar com todo um desafio ali no casamento, porque ela e o marido, né, já não tem mais um contato de homem e mulher, ele se torna quase um cuidador um cuidador para ela naquele momento. E aí ela escolhe uma cuidadora que ela diz assim, que não tinha nenhuma das habilidades para ser uma boa cuidadora. E ela diz, eu escolho essa jovem porque ela não me vê como uma doente. E a busca dela era de ser vista. E a gente vai entender ao longo dessa análise aqui aonde iniciou essa dificuldade, essa dor dela, né? Que no casamento era só mais uma situação. Ela não queria simplesmente ser vista como uma doente, então ela escolhe uma cuidadora, uma jovem que tem uma vida totalmente desregrada, sexos casuais, sem compromisso, uma vida bem turbulenta. Ela chega para fazer entrevista fumando, toda atrapalhada, entrega o currículo tudo amassado, uma bagunça, mas ela consegue ali perceber que tem uma pessoa que vai vê-la de verdade e não vai seguir padrões e regras a qual talvez ela já viveu tanto tempo. E tem uma coisa, né, no fim da vida, porque ela já sabia que ela estava, né, prestes a morrer, porque essa doença ela é muito severa, a gente escolhe o que é essencial. A gente não tem mais tempo para ficar com formalidades, a gente quer o que é de verdade, a gente quer o que nos conecta de alma. E aí começa toda uma relação, este vínculo entre essa menina, essa jovem mulher, junto com essa mulher doente. E aí vai passando o tempo, até anotei aqui porque eu não quero perceber, e não quero esquecer. E aí tem uma parte assim que ela fala muito assim, por que será que nós escolhemos pessoas que não nos veem ao invés de escolher pessoas que nos veem? Então ela tinha a sensação que aquele marido não a via. Ela tinha a sensação que ela não queria ser só mais uma dentro de um cenário. Então, quando ela quer aquela cuidadora, é porque ela consegue se conectar com ela com algo que era mais respeitoso, mais valoroso. Então a cuidadora vai ouvindo o que ela precisa. Tem um momento que ela pega lá no computador do marido uma traição e aí eles vão... Bom, ela tenta até... Pra mim, aquela foi até uma tentativa de suicídio, né? Na hora que ela se joga lá na escada. E aí a cuidadora consegue, né, pegá-la, dar banho. E essa cena do banho das duas é uma cena assim de uma intimidade, de uma conexão muito profunda, aquela água quente, aquele vapor, a pele, o corpo desnudo, a cuidadora até que tira a blusa assim para poder dar um banho nela. Me deu até uma sensação de uma relação de mãe e filha, a qual as duas eram extremamente carentes, que eu também vou trazer esse ponto, o que era essa relação da mãe na vida das duas. E elas começaram ali a ter um cuidado, um respeito, aí ela pede para essa cuidadora levá-la, porque ela não quer chegar em casa na hora que estar em casa quando o marido chegasse.
E essa cuidadora respeita, escuta a necessidade dela, leva ela embora, vão para casa dela, passam uma noite juntas e vão tentando ver como que elas iam adaptar, né? Porque a cuidadora já estava num processo de luto tão profundo, a paciente, né? Num processo de luto tão profundo que ela não queria ter que lidar com uma imposição da doença dela na vida do marido. Ela também sabia que a doença era dela, que o marido também tinha lá os desejos, um homem lá com seus 37 anos, e como era difícil, era uma situação dolorida para todos, né? Não existia culpado para nada, né? Era sustentar aquela história, e aquela jovem estava lá sustentando. E aí, quando ela vai para a conexão da hora do banho, que eu acabei de falar, e as duas tinham uma mãe bem plástica. E aonde dá para perceber isso? Quando a mãe da paciente chama ela para um momento do Natal, ela entrega para ela já estava totalmente debilitada, com a fala extremamente comprometida, dá para a filha uma roupa xadrez, vermelha, e deixa a filha no Natal lá no canto. Uma mãe muito, né, bem ali ricona, brindando champanhe com todo mundo e deixando bem a filha como um objeto, um adorno ali, sem esse vínculo afetivo, totalmente sem essa relação. E a mãe da cuidadora também mostra que não havia esse vínculo afetivo entre mãe e filha, num momento onde a mãe chega para ver a filha, quando vai meio que brigar com a filha. Por que ela estava se sujeitando a ser uma cuidadora? Por que ela estava abrindo mão da própria vida dela, em vez de estar estudando, cuidando de uma mulher que ia morrer? E a filha fala: mãe, isso aqui eu estou fazendo bem, isso está sendo muito importante para mim. E a mãe não consegue escutar, né? A mãe está tão vendada nas idealizações, no que ela gostaria que a filha fosse, que ela não consegue perceber que aquele momento que ela estava fazendo, aquele cuidado com aquela paciente, estava sendo talvez o mais transformador da vida dela. Então são mães extremamente cegas para o sentimento. Então a gente vê aqui nos dois lados que há esse vínculo interrompido, né? Esse amor interrompido. E o que é o amor interrompido? Né? Como que a gente percebe? É quando o filho não conseguiu se abastecer, se alimentar deste amor materno, né? Quando tem uma desconexão tão forte, e a gente pode perceber na nossa vida, se isso existe, se você tem alguma vontade, se você consegue se imaginar deitando no colo da sua mãe e pedindo um abraço bem aconchegante, aquele abraço que cuida, que faz aquele acalento. Se você tem essa facilidade, tá mostrando que você tem um vínculo bacana. Se pensar nessa ideia de você estar ali e sua mãe te acalentar, te abraçar, te afagar, isso é quase impossível de você imaginar, talvez tenha alguma coisa aí para você olhar. Então esse amor interrompido entre as filhas, elas não conseguiram então receber esse amor primordial. Então, na vida adulta, isso explica muitas coisas. Elas não conseguem receber esse amor, então elas se tornam meio que invisíveis. Então essa garota estava em relacionamentos extremamente ali objetais, né, sem compromisso, porque ela não conseguia fazer essas conexões. Assim como a outra também, né, por mais que estava ali casada, é como se ela não conseguisse receber. Ela não conseguia fazer este vínculo. E para poder recuperar este amor que estava interrompido, a mulher precisa aprender a receber, a solicitar, né, a abrir um espaço e pedir essa ajuda. E na hora que chega a doença, foi o portal que abriu para ela receber esse cuidado. E a cuidadora também, de receber essa mulher, que as duas conseguiram se conectar dentro de uma história super, super fragilizada, mas que tinha essa potência emocional de cura profunda. Eu também trouxe aqui, aquela cena do grito, que para mim foi uma das mais impressionantes. Que ela tá num aniversário de uma das filhas das amigas e ela também vai ter que abrir mão de todos os sonhos. Ela falou: eu queria muito ser mãe e eu não vou poder ter. E aí ela quer segurar a filha dessa amiga, mas só que ela começa a ter ali
eu não sei direito o que é aquilo, mas ela teve um ataque, uma tosse muito forte e não consegue segurar a bebê. E ela fala, eu não vou poder ser mãe. E eu queria muito ser. Então ela tem que abrir mão de tudo que ela gostaria de ser. E aquilo era tão dolorido, era tão sofrido pra ela que aí a cuidadora fala assim, o que você tem vontade de fazer? Ela fala de gritar. E as duas se pegam, assim, se olham fortemente e ela grita, a voz da paciente não sai, mas a cuidadora grita por ela, um grito que vem lá das entranhas, aquele grito de dor, aquele grito pra trazer essa liberdade. E as duas começam a rir juntas, assim, ou seja, ela é o porta-voz dessa mulher que começou a se calar, mas ela começou a ser vista. E aí vai passando toda essa situação. E respondendo uma pergunta que ela se faz, ó, por que será que queremos aqueles que não nos veem em vez daqueles que os veem? Então a resposta é desse amor interrompido que eu falei, desse feminino ferido, que o vínculo das duas estava recuperando esse elo, né, esse elo de amor. E o final desse filme, né, ela morre e quem fica na última noite com ela é essa cuidadora suportando ali. E ela pede, eu não quero morrer no hospital, eu não quero ser entubada, eu quero morrer na minha casa. E a cuidadora suporta essa dor, ela suporta ficar ali. Enquanto a mãe faz aquela coisa, não faça isso pela minha filha, não mate minha filha. Ou seja, mais uma vez desrespeitando a vontade dela, a cuidadora consegue acalentar, suportar aquele momento. E lá no começo, essa cuidadora, ela tenta tocar, se colocar no palco e tocar, porque ela gostava de música. Só que ela não consegue, a voz dela não sai. Ou seja, ela não consegue ser vista. Ela não consegue, né, se colocar no palco da própria vida. E no final, ela consegue cantar uma música lindíssima. E ela tá com os sapatos azuis, que ela ganhou, né, da moça. Então, ou seja, ela vai recuperando a força dela estar na vida, ela vai conseguindo olhar para ela, conseguiu fazer um resgate mais profundo junto com essa mulher. Então, um momento tão profundo, tão sensível, as mães ali, né, representando essa mulher plástica, essa mulher vendida em todas aqueles protocolos, os padrões sociais, que não estava se conectando afetivamente. Então não é o que se faz, é como se faz. E esse filme traz muito isso. Bom, eu espero que esse filme também tenha te tocado, te ajudado a olhar para algumas histórias suas, como fez isso comigo. Uma ótima semana para você!